Olá, taurina e taurino. Você já percebeu que aquilo que mais te traz segurança também pode ser aquilo que mais te prende? Que as suas necessidades de estabilidade, de ter tudo sob controle e de construir algo sólido pode, em alguns momentos, fazer você resistir justamente às mudanças que poderiam te trazer uma evolução, um certo crescimento? Então vamos falar hoje sobre uma parte de touro que poucas pessoas falam, que é o lado sombra. E antes de começar, eu quero deixar uma coisa muito importante claro aqui. Quando nós falamos sobre a sombra de um signo, não estamos falando que é algo negativo ou dizendo que uma pessoa é de uma determinada forma. Não. A sombra é apenas aquela parte nossa que aparece quando estamos com medo ou inseguros, tentando nos proteger ou até de forma inconsciente, pois todos nós temos luz e sombra. E conhecer essa parte mais profunda é uma oportunidade de evolução. Então, se você gosta de astrologia, desse tipo de assunto, signos, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Aqui nós vamos além das características mais conhecidas de cada signo e vamos olhar para aquilo que realmente pode transformar a nossa maneira de viver e de nos relacionar. Então, hoje é a vez de touro. Vamos começar? Touro é conhecido, como o signo da estabilidade, aquela energia que busca construir, preservar, cuidar, criar raízes. A pessoa de touro, ela costuma valorizar a segurança, o conforto, tudo aquilo que traz uma sensação de firmeza. E essa é uma das grandes qualidades desse signo. Touro, ele sabe esperar, sabe construir aos poucos, valoriza aquilo que tem significado. Porém, toda qualidade, quando fica em desequilíbrio, pode se transformar em um desafio. E a primeira sombra que traremos aqui justamente está relacionada à dificuldade de mudanças, porque touro gosta tudo do que é conhecido, daquilo que já testou e aprovou, daquilo que já sabe como funciona. E isso pode trazer uma sensação muito boa de segurança, porém às vezes uma falsa segurança, afinal a vida ela está sempre em movimento. E às vezes aquilo que parece uma proteção pode se transformar em uma prisão. Touro pode permanecer ali em situações, relacionamentos ou caminhos que já não fazem mais sentido simplesmente porque tem medo de começar algo novo. Às vezes a pergunta que ele precisa se fazer é: eu estou permanecendo porque isso ainda me faz bem ou porque eu tenho medo de perder aquilo que eu já conheço ou que eu já conquistei? Essa forma de refletir pode abrir muitas portas. Uma outra sombra importante de touro é o apego. E quando a gente fala de apego, eu não estou falando aqui apenas de bens materiais. Muitas vezes se apega a pessoas, lembranças, histórias, versões antigas de si mesmo. Existe uma conexão muito forte com aquilo que foi construído. Isso é bonito, o touro sabe valorizar, sabe reconhecer o valor das coisas, das pessoas, mas existe um momento na nossa vida em que precisamos entender que nem tudo que fez parte da nossa história precisa continuar fazendo parte do nosso futuro. Que algumas coisas chegam para ensinar, algumas pessoas chegam para transformar, algumas fases precisam terminar para que outras possam começar. E o desapego para touro não significa perder, significa confiar que a vida também pode trazer coisas boas além daquilo que já existe, de que já está sob controle. Uma outra característica que pode aparecer como sombra é a necessidade de controle. O taurino, a taurina, ela gosta de sentir que está pisando em terreno firme, gosta do planejamento, gosta de saber onde está indo, e isso ajuda muito na construção da vida. Mas quando essa necessidade de segurança fica muito forte, pode surgir uma dificuldade ao lidar com coisas inesperadas, porque a vida nem sempre avisa quando vai mudar, e nem sempre entrega todas as respostas antes de uma decisão. E nesse ponto, o touro aprende uma grande lição. Segurança não vem apenas de controlar tudo. A segurança também vem de confiar na própria capacidade de enfrentar aquilo que acontece, porque uma pessoa forte não é aquela pessoa que consegue prever tudo. É aquela pessoa que, mesmo diante das mudanças, consegue se adaptar. Um outro ponto do lado sombra é a teimosia, sim.
e talvez seja um dos aspectos mais conhecidos desse signo. Mas existe uma profundidade por trás disso. Muitas vezes, Touro não é resistente porque quer simplesmente contrariar alguém. É resistente porque leva tempo para processar. Precisa sentir segurança antes de mudar de direção. Ele precisa entender o motivo. Por isso, muitas vezes, uma pessoa taurina pode parecer inflexível, mas internamente existe uma necessidade de ter certeza, só isso. E o aprendizado está aqui em entender que mudar de opinião não significa perder a força, que às vezes mudar de caminho é justamente uma demonstração de inteligência, porque permanecer no mesmo lugar apenas por orgulho também pode impedir de crescer. Existe também uma sombra relacionada ao conforto. Touro sabe aproveitar a vida, sabe apreciar ali bons momentos, valoriza o prazer, o descanso, comida, beleza, afinal é regido por Vênus, né? Experiências sensoriais e tudo aquilo que traz bem-estar. E essa é uma energia muito especial. Mas quando o conforto vira acomodação, pode surgir aí um problema. Touro sabe que precisa tomar uma atitude, mas prefere esperar um pouco. Sabe que precisa mudar, mas pensa: depois eu vejo isso. Quando for o momento certo, quando estiver mais preparado. Só que muitas vezes o momento certo, perfeito, nunca chega. E a vida também acontece quando damos o primeiro passo, na incerteza. E Touro precisa lembrar que a construção de uma nova realidade começa justamente quando saímos, mesmo que um pouco, da nossa zona de conforto. Agora vamos falar de uma das sombras mais profundas de Touro. A dificuldade de soltar aquilo que machuca. Porque Touro é extremamente leal, ama de verdade, quando cria uma conexão, valoriza ela profundamente, mas essa mesma lealdade pode fazer com que permaneça em lugares onde já não existe a tal da reciprocidade. Pode carregar mágoas por muito tempo, pode guardar sentimentos porque tem dificuldade de abrir mão daquilo que viveu, e isso pode até de uma certa forma fazer mal, né, para você, taurino, que está me ouvindo. Mas guardar algo que não significa aquilo ainda pertence a você, que aquilo é como se aquilo pertencesse a você, te faz mal. Porque às vezes a cura começa quando entendemos que podemos honrar uma história sem continuar presos a ela. Existe algo muito bonito quando o Touro olha para sua sombra, porque dentro de cada desafio existe um presente escondido. Essa resistência de Touro também é uma persistência. O apego também mostra a capacidade da valorização. A busca por segurança também mostra responsabilidade. A calma também mostra sabedoria. A questão nunca é abandonar quem você é apenas aprender a usar as suas qualidades de uma maneira mais consciente. Um touro evoluído continua sendo estável, mas não fica parado. Continua valorizando, mas sabe desapegar. Continua construindo, mas aceita novos caminhos. Continua buscando a segurança, mas entende que a maior segurança está dentro de si próprio. Então, se você é de Touro, talvez algumas dessas palavras tenham despertado a sua atenção. E lembre-se, olhar para a própria sombra não significa que você está enxergando só defeitos. Significa ter coragem para você conhecer todas as partes que existem dentro de si próprio. A astrologia ela não serve assim só para limitar uma pessoa. Ela serve como uma ferramenta de autoconhecimento. Porque quando entendemos nossos padrões, conseguimos escolher os melhores caminhos, como queremos agir. E a grande evolução de Touro está em aprender que a vida é feita de raízes, mas também de novos ciclos. Porque uma árvore forte não cresce apenas porque tem raízes profundas. Ela cresce porque também permite que novos galhos apareçam. Agora eu quero saber de você. Você é de Touro ou conhece alguém desse signo? Ou tem um Touro forte no seu mapa? Ascendente em Touro, por exemplo? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de conteúdo sobre astrologia, signos, autoconhecimento, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque nos próximos vídeos nós vamos continuar revelando o lado sombra de cada signo e mostrando como transformar esses desafios em crescimento e evolução.
Te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!